boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo aqui ao Café Inglês. Obrigado a todos os presentes. Obrigado ao Nuno, que aceitou assinar o prefácio do livro. Obrigado às professoras Esmeralda, Lopes e à Irene. A Irene foi minha professora de português. Foi ela que dediquei o meu primeiro livro, O Oceano, o Reino das Águas. Está ali, já está numa edição esgotada. Os últimos exemplares estão por ali para quem quiser adquirir. E a professora Esmeralda, cruzámos entretanto. Penso eu que temos energias semelhantes, então ela aceitou fazer uma breve leitura crítica do livro e apresentar o livro. Fico muito contente por isso. Por aqui tenho colegas, tenho amigos, tenho família, tenho a minha professora da primária, que está ali, a professora Otília. Tenho colegas do tempo da escola, tenho pessoas que vieram de Lisboa de propósito para estar aqui no evento. Quando dizem que não há leitores de poesia e que ninguém se mexe pela poesia, e ver uma casa cheia, não estava nada à espera de uma casa cheia para lançar o livro, fico mesmo muito contente. Obrigado a todos e já agora um agradecimento especial também ao Carlos e à equipa do Café Inglês que aceitou prontamente fazer o evento daqui. Obrigado também ao João e ao Jorge que estão aqui a dar uma ajuda aqui no evento. Vamos então começar. Se calhar passo a palavra a quem não quer falar, ou quem não gosta muito de falar, mas eu lá convenço sempre a fazê-la para estas andanças. Vou-lhe passar o microfone. Pedi um aplauso para a minha professora, para a Irene Ferreira. Obrigada. Eu, de facto, não gosto muito de discursar, mas o Roberto convence-me sempre e por uma razão muito simples. É para mim um orgulho de estar aqui e ter sido professora dele. Foi um momento maravilhoso, foram anos maravilhosos. Estarão aqui algumas pessoas que recordarão, como eu, como fomos unidos, professores e alunos, como gostámos uns dos outros e, sobretudo, como nos entendíamos bem em termos de literatura. O Roberto era, na altura, um aluno fantástico, fora do comum. Não é preciso que eu diga, basta lê-lo para ver que ele é fora do comum. Muito empenhado, começou a escrever, já na altura escrevia qualquer coisa, mas começou a projetar um grande livro que depois se tornou no Oceano. O Oceano nasceu no 10º ano. O Roberto já então escrevia poesia e também narrativa. A narrativa depois foi para onde foi. Transformou-se em poesia. E eu gosto sempre de recordar. O Roberto não fica muito entusiasmado comigo, mas ele continua a convidar-me e, portanto, eu continuo a recordar sempre e a falar nisso, no entusiasmo dele nas aulas, na descoberta da palavra, na descoberta dos textos. E a escola, se bem que na escola secundária, hoje vivemos os tempos das aprendizagens essenciais, a escola secundária, pois, não é propriamente uma porta aberta para o mundo, mas mostra um bocadinho dele, não é? Mostra um bocadinho dele. E para o Roberto foi uma apropriação de tudo o que pôde absorver. Mais tarde foi para a Faculdade de Letras, certo? E aí então a descoberta plena ocorreu, os clássicos enfim, toda a grande literatura. Isto ajudou a transformar-se no extraordinário poeta que é hoje em dia, e é pelo orgulho que tenho em lê-lo que eu continuo a vir. Muito obrigada, Roberto. Aquilo que tu disseste não é nada verdade. Eu tenho todo o entusiasmo em estar contigo, bem mais do que tu alguma vez podes imaginar. Mas para mim, tratar por tu já é uma conquista, não é? Poder-te chamar-te amiga também, portanto, não me ponhas com essas coisas.
Agora vou passar o microfone à Esmeralda. Não queres? Queres que eu fique a segurar? Eu fico a segurar, que é para... já agora, deixa-me agradecer ao Batista. Agora não vais ter desculpa, vais ter mesmo que segurar, ou então falar para aqui. Porque este lançamento, por simpatia do António Batista, está a ser gravado para ser transmitido na Rádio Lagoa daqui a uma semana. Portanto, já hoje ele fez referência ao evento e daqui a uma semana, portanto, o lançamento vai passar por lá, depois também eu passar por lá para uma entrevista que há de ter lugar em breve. Portanto, Esmeralda, para o bem dos ouvintes que precisam ouvir as coisas em condições, e como eles nos estão a ouvir agora, olá, senhores ouvintes do futuro, vou passar o microfone à Esmeralda, que é para ela nos dizer aqui alguma coisa sobre o livro. Ela que leu atentamente o livro e que está muito nervosa, porque não é todos os dias que se está ao lado de uma brasa como o Nuno Campos Inácio. Eu vou fazer o teste, porque não precisas disso, eu estou habituada a falar para 30 anos. Se for preciso, eu peço, está bem? Se alguém reclamar, Por causa dos ouvintes. Não estou habituada, como podem calcular, não dou aulas assim. Bom, depois de ouvirmos a nossa colega, portanto, Irene Ferreira, falar do jovem que eu não conheci. Portanto, o nosso conhecimento é da área da poesia, de facto. Por outros lados, aceitei ler um pouco, não, 10 vezes, o livro, a partir do momento em que eu também trabalhei a telúria, não trabalhei no oceano, trabalhei telúria com os meus alunos, eles estão além, ao fundo, eles viram depois também ler cada um poema de Akbar. Portanto, para também não fazer demorar muito isto, e eu, pelos vistos, tenho aqui informações a mais, já percebi. Queria começar por uma citação de Adalberto Alves, que sempre me acompanhou, portanto, a escrita deste arabista. A Portugalidade não pode ser entendida sem a herança que recebemos dos nossos parentes árabes. Herança essa que, de tão profunda, ainda permanece e continua a marcar-nos, desde a genética até à língua, facto que trouxe até nós um Oriente. Akbar, lunar poético de uma alma ainda árabe, é o livro que nos traz hoje a todos aqui. Não sei se conseguirei transmitir o que a minha alma, também ela ainda árabe, decifrou deste maravilhoso tributo que nos ofereces a Silves e à sua história. Muitos escritores se têm perguntado, afinal, quem somos nós hoje, povo português, neste território, se não a soma de tantos povos que aqui habitaram, desde os primórdios, e que a história dita oficial não tem sido muito grata a tantos que se dedicaram aos seus estudos, e em particular a Silves. Sabendo que o que nos une à cultura árabe tem sido esquecido pelas maiorias académicas, Nero, e eu não lhe chamo Roberto porque não foi meu aluno, Nero elevou a sua voz para se religar ao que foi a vida cotidiana no Garbo al-Andalus, num período que nos é referido muitas vezes por lendas e narrativas de sabor romântico, mais centradas nas diferenças do que nas semelhanças. Saliente-se que, ao olharmos para trás, constatamos que o ser humano procurou dominar, submeter, estropiar, derrotar até o seu semelhante. As manobras e explicações das mesmas revelam uma ausência total de respeito pelo ser humano. E Nero procura neste seu lunar poético, no seu Akbar, devolver-nos o outro lado da história, através de uma viagem no tempo, pelo olhar crítico, mordaz e até desesperado de um sujeito poético que, ao ver a ambição desmedida do homem que não olha a meios para alcançar os seus encantos, decide de forma poética ele calçar os sapatos do outro. Na verdade, antes dele, outros arabistas estudiosos ergueram a sua pena, a sua voz, para que não fosse esquecida a permanência árabe em Silves. E no meio dois, um filho de Silves, o Dr. Garcia Domingos, e o Dr. Adalberto Alves, que, sem ser silvense,
tanto escreveu sobre a nossa terra. O que hoje temos de ambos encontra-se sobretudo no Centro de Estudos Luso-Árabes e, em particular, a grande biblioteca do Dr. Garcia Domingos. Ela é já, ou é ainda, não sei, mas pertence da autarquia e encontra-se numa sala privada da Biblioteca Municipal. Então, como já disse, estamos aqui para homenagear um novo arabista, também ele filho deste concelho, um poeta maior, afianço-vos, cuja alma, diz-nos ele, também foi árabe. E a prova está aqui reunida neste maravilhoso livro, através de um diálogo quase silencioso, também ele dedicado a Silves e a dois nomes sonantes do lirismo luso-árabe, Al-Mutanid e Ibn Amar. Este é o sopro de um poeta consciente da sua herança cultural e do sangue que lhe corre nas veias. É esta obra a que me irei referir. Ela que nos traz uma lufada de ar fresco, refresca-nos a memória e faz-nos desejar saber mais sobre as nossas raízes. Com efeito, todos nós sabemos que os árabes aqui aportaram, conviveram, amaram, defenderam-se e, sobretudo, deixaram-nos um legado esplendoroso. Repare-se nos milhares de palavras portuguesas de origem árabe reunidas no dicionário do Dr. Adalberto Alves. Não é por acaso que um poeta disse um dia: a sabedoria dos romanos reside no seu cérebro, a dos indianos na sua imaginação e a dos árabes na sua língua, o que parece ter um fundo verosímil. E aqui estamos nós, também herdeiros desta sabedoria de vida, recolhida nestes tempos imemoriais, cuja história, na verdade, também nos corre nas veias e que nem sempre ficou registada. Eu pergunto-me, por vezes, e já tenho perguntado isto também aos alunos, não é? O que é que a história foi fazendo sobre esse legado? Olhamos para os programas, quer seja de história, quer seja de filosofia, português um pouco. E para não falar já de filósofos portugueses, sei lá, se perguntássemos aos alunos quem foram António Sérgio, Sampaio Bruno, Leonardo Coimbra, ou mesmo o filólogo Agostinho da Silva, que também foi poeta e filósofo, se calhar eles não sabiam quem foi. Porque, enfim, é assim que as coisas têm sido tratadas a nível académico e Nero, portanto, nesta obra, religa-se, como eu já disse, ao que foi a vida cotidiana aqui neste garbo do Alto da Luz. Este nosso poeta que está na idade de combate, da reflexão e da investigação, vem mesmo abanar-nos e vem relembrar-nos quem somos enquanto portugueses. Também, como eu, no passado, Teixeira de Tascoais procurou no seu livro A Arte de Ser Português um filão e deixou lá um filão árabe. Fernando Pessoa, e para não nomear muito mais, na sua obra sobre Portugal, explora a mesma temática. Ambos, quer dizer, todos eles poetas, falaram com o coração, com a alma, com as suas entranhas. Nero é mesmo um herdeiro dessa maneira de olhar o mundo, que nos prenda hoje com este livro que descreve o passado com o olhar do presente. Dizem os entendidos que em tempos catastróficos se aguçam os sentidos e se escrevem grandes epopeias. Não foi por acaso que a última palavra da mensagem de Pessoa foi exatamente: é a hora, dizia ele, e eu digo, de mudança, provavelmente, todos queremos. Recuando um pouco atrás, ainda poderíamos nos lembrar, no decadente final do século XV, Camões também olhou à sua volta e, sem ter sido reconhecido pelos seus contemporâneos, pela homenagem deixada por si a Portugal nos Lusíadas, onde celebrou a gesta deste povo, vai terminar grande parte dos seus 10 cantos com uma farpa aos governantes deste país, porque não valorizavam a cultura, deixando claro o seu canto quinto que quem não sabe arte não na estima. E isto poderá dizer muito. Então, Akbar é uma obra singular, porque em pleno século XXI, quando o mundo parece desmoronar-se, há um jovem consciente que nos devolve uma parte de nós adormecida e nos obriga a rever-nos. A sua poesia vem questionar o presente sobre o desconhecimento de um legado que parece apenas ser recuperado por nomes como Adalberto Alves, por exemplo, no seu Portugal e o Islão. Mas se olharmos para trás, século XVIII, o próprio Bocage, a própria Marquesa da Lorna,
no século XIX, essa de Queiroz, mais perto de nós, no século XX, não vou dizer todos, mas digo só Natália Correia. E depois, Manuel Neto Santos, já entre nós, também muito dedicado à causa árabe, dentro da sua poesia, e de Cunho, bom, seria outro mundo. E depois, um pequenino livrinho, Considerações sobre a presença do elemento arábico ou islâmico no sensacionismo e no neopaganismo, de Fernando Pessoa. É de um autor, se não estou em erro, eu sou Fabrício Buscalha, isto para não nomear outros. Ainda que Akbar não seja um tratado de história, é também de história que se trata esta obra. Saibamos nós, leitores, dialogar com esse passado que ele aqui nos deixa. Essa é a proposta desta obra. Não é de hoje o desejo de identificarmos as nossas raízes, ou até mesmo questões metafísicas, porque estão aí também. De onde venho, o que faço aqui, para onde vou. Isso é a parte filosófica que vos deixo para a leitura pessoal. Nair deixa-nos isso de forma lapidar, como ele disse também, nos 4 interstícios lunares da sua obra. Fiquemo-nos neste canto, ou foquemo-nos neste canto árabe, onde somos convidados a observar os outros com um olhar fraterno. Esse é o desafio deste poeta que se busca a si próprio pela descoberta do outro. Assim, o autor dividiu a sua obra em 4 fases lunares. Curiosamente, não sei se por mero acaso, já constatei que sim, que foi convincente a data, mas hoje estamos a 5 de abril numa auspiciosa fase crescente da Lua. Assim, no quarto crescente, ele próprio deixa escrito que começa por ser uma viagem às origens e à expansão da fé muçulmana, numa espécie de toada simbólica e mística. As palavras estão no livro. Depois, no plenilúnio, na lua cheia, vai celebrar com fervor popular, diríamos até, em alguns toques, a expansão árabe pela Ibéria. Em seguida, recuperando um tom épico que está lá dentro, vai recriar episódios históricos da queda do Império Islâmico. Agora, numa lua quarto minguante. E, por fim, propõe o diálogo e o silêncio como instrumentos essenciais ao perdão e à tolerância de que, como dizes, se fazem as luas novas de qualquer idade. Por força das suas palavras, confesso que, a princípio, me senti surpreendida pela profundidade e dimensão complexa de uma obra carregada de referências históricas e culturais. Mas não desisti. A surpresa que me assolou foi tida como um desafio, e ao chegar ao poema, por exemplo, um poema ilegível até certa altura, dei comigo então a desejar voltar a reler todos os poemas que tinha lido até agora, porque se calhar não tinha lido muito bem. E lancei outro olhar ao que já tinha lido, para então continuar a minha viagem pela sua poética desafiante. E o Islão surgiu sob 2 prismas. Uma visão poética de Nair, mais ideológica e intelectualizada pela escrita, e uma outra considerada vivencial entre os povos, numa vivência historicista, porém ambas religadas ao firmamento, ao cosmos, numa religiosidade possível que perpassa toda a obra, onde o sujeito poético parece contrapor a imensidão do cosmos à condição humana, que parece instável, em que os corpos, como refere, sejam firmes. Poder-se-ia acrescentar uma certa visão orientalista, sim, que o Ocidente foi construindo nas suas narrativas. Há momentos poéticos onde, inevitavelmente, nós encontramos a guerra e a paz como se o caminho para alcançar esta última fosse uma ilusão. Fui percorrendo página a página esta obra e já numa segunda leitura, para me afeiçoar ao seu timbre acidulado, e garanto-vos, fui-me enamorando desta poética que me recordou Herberto Helder, porque também ele não se deixou, ou não se deixava ler, num primeiro andamento. Então, aqui e acolá, encontra-se uma certa descrença, como já referi, no teísmo, no divino, mais uma linha de continuidade, parece abandonar as causas imperiosas dos homens. E aí fez-me lembrar Camões e um verso que ainda há dias pus num texto. Correm turvas as águas deste rio, o mundo anda tão confuso que parece que Deus dele se esquece. E neste âmbito descreve-nos a submissão dos humildes, né, que encontram consolo na religião, misturando-se revoltas e preces
enquanto guias espirituais ou políticos acabam por destruir o que deveria florescer. Alguns poemas são um retrato sombrio de um mundo onde o poder parece construir-se sobre a negação da espiritualidade. Diríamos mesmo, na ausência do amor. De certo modo, leva-nos a encarar a fé como uma ferramenta de consolo, sobretudo instrumentalizada para manter as massas submissas. Foi o que me sugeriu a expressão final de um poema, O Império Forjado na Recusa, a infernal máquina humana. Saltemos agora para a lua cheia e à ode que escreveu a Silves. Verdadeira celebração a esta cidade. Ó terra ruiva, terra sangue, e esta é uma poderosíssima imagem desta cidade, é um retrato de sofrimento e dureza na caminhada histórica. É uma terra fértil, ainda que vivenciada com ganhos, com perdas. Encontrou-se uma regeneração que, metaforicamente, se poderá retirar do turvo rio que tu nomeias, no torneando férteis margens, cujo curso poderá representar a inevitabilidade da passagem do tempo. As suas margens transbordantes atestam, portanto, o imenso fluxo da história e da cultura que define a cidade. E o poeta vê incrustado no corpo da cidade marcas do destino de um povo na sua diáspora e que parece assentado em um jogo entre a sorte e a vontade, entre o destino e o livre-arbítrio. E este ditará a forma como os homens procuram e sempre procuraram conviver, já que Silves foi palco desse convívio. Enquanto há noite, enquanto há luz, diz o poeta, e acrescenta, o amor cruzando com os vândalos às poentes línguas do andaluz. O amor aqui é o pilar sobre o qual assenta e assentará qualquer convivência cultural que atravesse fronteiras. E se repararmos, Silves ainda no presente assume essa postura no encontro de culturas. E nesta obra presente-se tudo isso como uma reverência pelo passado. Mesmo nas lendas que aprendemos na escola, está lá, lapidar-me. Saltei para outro poema. Mostra a língua morução. Surge este poema denso e provocador. Aqui a língua assume o seu poder de identidade, resistência, subversão. Articulas aqui questões de fé, opressão, resistência cultural e a repetição deste verso, mostra a língua morução, ao longo do poema apontará em dois sentidos. A opressão e marginalização por um lado e, ao mesmo tempo, a libertação ou a ascensão através da palavra. Passei para Emanação, agora este poema dedicado ao arabista Adalberto Alves, numa atmosfera de melancolia e contemplação, onde a memória e a identidade emergem através de sensoriais de imagens sensoriais, já que isso descentra, mas os versos serpenteando murmúrios trazem memórias da poética árabe andaluza, como se anunciassem uma nova consciência que será desperta pelas mãos do poeta, que traz algo de sagrado na sua poesia, que acaba por iluminar o espírito e fazer nascer novas realidades, acordando os homens desta letargia de indiferença em que Portugal parece estar adormecido. Esquecimento, indiferença, cegueira. E na viagem da minha leitura encontro o poema Manejo e estamos perante o que poderia ser um presságio de traição, um presságio de traição, sim. Ele diz, espetou-lhe um beijo, despedida amarga, entre dois seres, entre os quais teria existido cumplicidade, fidelidade, que o cárcere haveria de trair. Talvez saibamos de que se trata. A poesia falará sempre mais alto, já que ser poeta, segundo dizes, é ser guerreiro e não prisioneiro. Passei para um outro poema, nesta minha lunática senda também. Temos aqui o poeta explorando em diálogo uma filosofia existencial e o poema chama-se Ovo. É um jogo sonoro, estético, se quisermos, no seio deste poema, num ritmo sinuoso, quase hipnótico, reforçado por palavras e construções inesperadas e que às quais o leitor se há de habituar, penso eu. É com poesia deste grau que se descobre um mundo de hipóteses. E isto é também conseguido através da musicalidade entre o concreto, que ele faz nascer entre o concreto e o abstrato. E o poema oferece-nos um final filosófico, como quase toda a obra.
e que eu só descobri mesmo quase nos últimos, finalmente, traçando o papel de um poeta que reflete sobre a realidade e a arte, onde a pergunta que dia velho vale sem a noite parece reforçar essa ideia de que os opostos se complementam. Ora bem, posso confessar que foi o poema que mais me, o que eu vou dizer, que se tornou um pouco difícil de penetrar, não fosse ele um ovo. Vou convidar o Santiago a vir ler o poema Divindade. Palmas para quem? Para o Santiago? Santiago. Palmas para o Santiago. É preciso apresentar ela, a minha voz. Desculpem. É um aluno de literatura, 10º ano, e obrigados. Santiago, chega só aqui a este canto. Desculpem lá a minha voz. Consta que quando nasci a primeira coisa que o médico disse foi: epá, a grande voz. Estava a berrar aos berros. A propósito, desafiei os alunos do ensino secundário aqui de Silves, da disciplina de literatura. Eu já lá tinha estado na escola há uns tempos. Aí tive uma sessão na biblioteca da escola incrível. Eu nunca tive uma sessão assim com alunos. Tinham estudado a fundo os meus poemas e fizeram-me perguntas que eu vi-me à rasca para responder. Um deles está aqui, o Santiago, tem 16 anos, vai ler o poema Divindade. Agradeço-te muito o facto de teres vindo. Para quem já tem o livro, é o poema da página 38. Divindade, quem poeta sempre julga, inventa e profeta, à luz do que aprendeu ou distorceu. Por isso, no Deus único e verdadeiro, a verdade e a mentira de todos os outros. Seguir um, ou seguir outro, ou seguir todos, é como deveria ser antes de uma fé ou liberdade, feliz daquele, como eu, que vive a divindade. Obrigado, Santiago. Ora bem, este poema, vou dizer duas ou três coisinhas sobre ele. Espera só pelo microfone, está bem? Que é para os ouvintes da Rádio Lagoa te ouvirem, então. Obrigado, Santiago. É graças a ti e aos teus alunos e também aos outros todos, mas sobretudo a eles, que se pode fazer um evento de poesia em que não temos, com todo o respeito, só cabelos brancos, não é? Merecem todo o respeito, mas falta sangue novo a assistir a eventos literários. E é muito bom, talvez pela minha preocupação como professor também, agora, trazer gente jovem para estes eventos, terem a experiência do que é o fenómeno literário de outra forma, não é? Participarem, integrarem, darem voz, acho que é muito importante e já daqui a pouco vamos ter mais dos teus alunos a lerem mais os 2 ou 3 poemas. Eles também já escrevem. Quase sempre nos estão a gostar. Ora bem, Divindade apresenta-nos o que vou dizer agora serve quase para todos os poemas do Nero, pelo menos aqueles que eu trabalhei melhor. O verso livre, a ausência da rima fixa ou da métrica rigorosa, reflete a temática da liberdade, particularmente no sentido espiritual e intelectual. A clareza fortifica o significado ao engrandecer a relação entre poesia, fé e liberdade. Versos curtos, como ouviram, escritos da direita para a esquerda, à maneira árabe, como todos, com uma estrutura fragmentada, mas que, mesmo assim, acaba por criar um ritmo contemplativo e filosófico. Este poema chega-nos com criação e interpretação. A escrita é encarada mesmo ela, como um ato criativo, como ele disse, como ele leu, julga, inventa e perfeta, como se a poesia tivesse não só o poder criador, mas também a força de vaticinar. Ora, o poema questiona esta ideia da verdade absoluta, que passa também, é um filão que passa pelo livro, único e verdadeiro, e acaba por encerrar dentro de si a verdade e a mentira das restantes crenças. Portanto, destaca-se a felicidade daquele que é o poeta, que vive a sua espiritualidade de forma livre, sem se prender a dogmas. O poema desafia dogmas, de facto, sem necessariamente negar a espiritualidade. Em vez disso, valoriza a liberdade da crença e sugere mesmo que a fé deveria ser uma escolha individual e não uma obrigação.
tom final é de celebração dessa mesma liberdade, em expressões como feliz daquele como eu que livre vive a divindade. E pronto. Beijo, Lua, Tom, Leandro. Palmas para o Leandro. Para quem já tem o livro, é o poema da página 121. Obrigado por teres vindo. Há um beijo na melancolia, um glaciar que se abre na direção das coisas, insuspeitamente tiânico. Um não morada que tarda na viagem aborrecida, na ignorância adiando o oxigênio, carburando qualquer sacrifício, aprender a essência de viver, a dilatação esporádica do crânio, a terminação do verbo, a queda e a ascensão dos verbos imortais. Nesse estado, adormece a amnésia até captura, se bem intencionada, depurando os mesmos cristais, fulgurando a demora e os gerúndios nos desejos instáveis, mas presos de lábios que selam autóctonos. E pregam seguros e perfeitos as hipóteses turbas de um sorriso que ainda há de vir, curvado como a lua, na transparência de sermos iguais. Como podemos observar pela doçura da leitura, a melancolia deste poema propicia realmente a reflexão meditativa. A ideia de um beijo na melancolia sugere esse contacto íntimo com a tristeza, mas também com a beleza potenciadora de união entre o humano e o divino. Conferido pelo termo, que não sei se ouviram, tiândricas, que todos foram verificar ao dicionário, pelo que nos é sugerida uma fusão entre o terreno e o transcendente. É disso que este poema nos parece falar, em expressões, viagem aborrecida na ignorância, adiar do oxigênio, que remetem para esse tal percurso de autodescoberta. E o sujeito poético parece que vai mais longe, com a imagem dos lábios que selam autófonos, ou seja, recipientes sagrados para a Eucaristia, como se a poesia fosse ela própria um momento divino, e que reforça um caráter espiritual, ritualístico, do próprio beijo, para além do seu gesto físico, mas no elo transcendental. O simbolismo da lua aqui pode ser encarado como um sorriso, a incerteza, a reflexão, porque se liga às emoções, à interiorização, diríamos mesmo exigindo uma leitura mais intimista, e isso será alcançado entre o humano e o divino, na poética do grego. Peço ao Tiago Alquimia. Já nem preciso pedir palmas, porque elas já chegaram. Faço favor. Obrigado por teres vindo. Alquimia. Imutáveis são as palavras que se quiserem, mas imutáveis não são os feitos e desfeitos daqueles que, como aves de olhos faiscantes, acima dos jovens se elevam, julgando-se Deus, e altas as torres desmoronam, e alguns símbolos, mas não o amor às coisas certas. Assim, das cinzas, novos símbolos putrificam, chagas abertas, difíceis de curar, o corpo manchando e a inocência e atraindo as varjeiras. Compreende-se que, às vezes, para arrumar se espalha e se destrói, mas equilibrada deve estar a balança que os dois pratos une e transforma. Não passam as soluções por cavar feridas. Pela leitura que vocês já viram, só falta um jovem, esta linha de transitoriedade, de interiorização, está presente nesta obra. Portanto, há uma grande carga simbólica, já quase que me escuso de dizer, e filosófica, que aponta para a transformação. Assolam neste poema algumas preocupações também, como a impermanência da história e a imutabilidade do poder. Quando ele diz: imutáveis são as palavras que se quiserem,
mas imutáveis não são os feitos e desfeitos. Traz-nos a ideia, a noção de que a linguagem pode parecer eterna, mas os atos dos homens são mutáveis. A referência às aves de olhos faiscantes, provavelmente, metáfora para líderes, figuras autoritárias ou mesmo o ego humano, sugerem figuras arrogantes que se elevam acima dos outros, julgando-se às vezes divinas, mas que acabam por causar destruição. Identificamos ainda alguns aspectos ligados à ruína e ao renascimento. Assim, as cinzas, novos símbolos petrificam. Outra metáfora aqui visível no jogo de opostos, a dor da transformação, pois não passam as soluções por cavar feridas. Portanto, o símbolo, o simbólico tipo alquimia já de si sugere transformação. Se pensarmos na alquimia tradicional, é a transmutação do chumbo em ouro. Mas metaforicamente o poema parece dizer que a verdadeira transformação não pode acontecer pela destruição desenfreada, mas apenas pelo equilíbrio da balança. Agora chamaria Jorge à alunação. Palmas para o Jorge, tem 15 anos. Para quem já tem o livro, está na página 150. Obrigado por teres vindo. Lunação poema. Lunação é viver orar à transparência, dizer adeus à exigência de ser o que se não é. Lunação é descer a montanha a pé, constatar o reflexo no lago e progredir, às vezes enchendo, outras vezes esvaziando. É, na vozearia, ter a coragem de calar, ter a prudência de ouvir e ter a ousadia de sentir. Lunação é as 8 pontas unir, o elefante remontar e risonho, por fim, sair. Repetir-se-ão todas as formas e, através delas, os homens se aperfeiçoarão. É Deus o maior, como se o dizem único, nas suas idiosincrasias, nas suas contradições. Há de distinguir-se ou se continuar, quando o silêncio a sós imperar, ou não, nunca há de acabar. António Batista, quando precisares de alguém para a rádio, aqui o Jorge tem potencial. Descer a montanha a pé, constatar o reflexo do lago e progredir. É uma metáfora cujo movimento de descida pode ser visto como um caminho de humildade, de olhar para si mesmo e, a partir disso, evoluir. Este lago reflete a ideia do autoconhecimento e reflexão. Rever-se nas águas de um lago ficou muitas vezes associado à autocontemplação, enquanto oportunidade para a revelação, poder criativo e místico, em direção à transformação e evolução. E temos ainda a representatividade do 8, com a sua simbologia, as 8 pontas unir, o elefante remontar, metáfora onde as 8 pontas podem simbolizar o equilíbrio, o infinito ou o ciclo da vida. E o elefante, metáfora de força, sabedoria, estabilidade. A ideia de remontar pode ser interpretada ainda como a restauração da integridade ou do equilíbrio interior, estado sine qua non, portanto, sem o qual o poder de regência não é alcançado nem materializado. E este poema entrega-se ainda à busca pela essência do divino e do silêncio, como buscou um filósofo do século XX, Viktor Frankl, no seu livro Em Busca do Sentido da Vida. O Homem em Busca do Sentido da Vida. Não vos quero passar muito mais, colar, porque vocês leram o poema e vão lê-los. Lunação é um poema que, com a sua fluidez e as suas imagens poderosas, reflete sobre o processo de autoconhecimento, como foi visto, e o alcance da essência divina e humana. O poema é profundo, meditativo, com uma qualidade quase mística, como uma jornada para o centro do ser humano. Produz uma sensação de transcendência que dialoga com filosofias orientais e ocidentais, refletindo sobre a natureza do divino e do silêncio interior. Vou terminar então dizendo que há nesta obra, à par, um forte sentido de pertença, como se o poeta tivesse a missão de resgatar a identidade deste povo, e não nos esqueçamos de qualquer obra, qualquer escrito,
Será sempre um diálogo, subtil ou não, com os nossos contextos, cotidiano real, nossas leituras, as nossas introspeções, e aqui entra o poder influenciador da Lua e, em particular, desta aventura iniciática de que o poema trata aqui, espécie de chamamento a todos e a cada um de nós, leitores, como se a leitura fosse uma espécie de oração ou de louvor, no sentido de nos religarmos com o nosso eu interior, à nossa essência, ou seja, à nossa alma, através desta obra, descobrindo em cada verso o que os nossos olhos possam alcançar. O poeta, que não me recordo o nome, disse um dia que nada do que escreve é seu, que nada lhe pertence. Acabamos por reescrever os sentidos da vida, onde cabem os meus e os dos outros, diz o livro a acabar. Esta obra já não lhe pertence. Será de cada um de nós, guiados pela ânsia de nos descobrirmos através do que cada um fizer com o amor que nele dedicou ao seu acabar, enquanto homenagem à nossa história. Não esquecer que ele iniciou, como já referiu, Telúria como o primeiro dessa trilogia maior, diríamos, sendo Akbar a sua continuidade, ou seja, o seu périplo interior pelas raízes deste povo, sem deixarmos de ser quem somos ou quem viemos ser. Insisto que um escritor nunca acaba então de escrever um livro. O livro da vida compõe-se de muitos livros, muitas lições, em busca de um caminho, num diálogo entre cada um, como o poeta deixou claro numa entrevista. E pronto, enquanto aguardamos o terceiro volume, vamos dedicar à leitura do Akbar. Obrigada. É de facto, obrigado Esmeralda, é de facto um privilégio poder ter alguém que aceita este desafio e de fazer uma leitura deste nível ao livro para o apresentar. Muito obrigado Esmeralda, a minha gratidão. Antes de passar ao Nuno e terminando este conjunto de vozes femininas, agradecer também ali à professora Helena, que está ali atrás, que também foi minha professora de português. É bom que a família se mantenha junta, fico muito contente. Todas vocês contribuíram para a minha escrita. E também há, a propósito de outra voz feminina, que não sei se ainda está presente, não sei se a minha mãe ainda está por aí, ou se já saiu. Está aqui. Levanta-te, só se faz favor. É dali que nascem todos os poemas. Uma salva de palmas para a minha mãe. Obrigado. Dito isto, vou passar ao Nuno. Conheci o Nuno não há muito tempo, num passeio de homenagem ao João de Deus em Messines, e a conversa fez boa, e a partir daí encetámos aquilo que é uma espécie de amizade, diria eu. O Nuno, que tem tudo para ser professor, não sendo diretamente, é de muitas outras formas. É autor, é a sul do Tejo, provavelmente o maior editor que há, é um homem de cultura maior, a quem o Algarve deve muito, e para mim é também uma honra e um privilégio o facto de teres aceitado escrever o prefácio deste Akbar. Muito obrigado por isso. Passo então o microfone agora para ti. A voz é tua. Ora, muito boa tarde, né? Começar pela figura principal deste evento. Ele acabou, o que ele disse agora não é verdade. Eu não aceitei fazer o prefácio. Ele disse que não faria o prefácio e ele convenceu-me a escrever um pós-fácio. E eu, o que escrevi foi um pós-fácio. Ele a seguir é que decidiu usar o meu pós-fácio como prefácio. Pronto. Mas eu não sou o autor do prefácio, eu sou o autor do pós-fácio. E isto por um motivo muito simples. Eu não percebo nada de poesia,
é coisa que me passa um bocadinho ao lado. Ele insistiu que eu deveria descrever alguma coisa e o que eu decidi foi tentar fazer a ligação dele, daquilo que ele representa, daquilo que nós todos representamos enquanto algarvios de origem, com o livro que ele escreveu. Ou seja, o Akbar, o Lunário Poético de uma alma ainda árabe. E o que é isto de ser uma alma ainda árabe? Eu vou-lhes contar uma história minha, portanto, no fundo acaba por ser uma confidência. Há mais de 40 anos, portanto, não havia televisão, não havia internet, não havia coisíssima nenhuma. Eu tinha a mania de querer ir a Salamanca, conhecer Salamanca, e sentia por Salamanca uma adoração muito especial, sem ter nenhum motivo. Nós, na altura, só tínhamos um canal de televisão, não tinha nenhum livro que falasse sobre Salamanca, era uma terra completamente desconhecida, mas a verdade é que quando íamos para a escola, alguém falava sobre o assunto, dos sítios que gostavam de conhecer. Uns queriam ir a Nova Iorque, outros a Londres, outros a Madrid, Paris, e eu, Salamanca. E sem eu perceber como, inclusive eu tinha a mania, quando às vezes me chateava com alguém, eu usava uma expressão completamente ridícula hoje, que era: vê lá se queres ir a Salamanca. Bom, passaram-se 20 e tal anos, eu começo a fazer a minha genealogia e ao ler o assento de batismo do meu bisavô, vinha a dizer: neto materno de Pedro Andrés, portanto isto é um assento de casamento em Alcantarilha, neto materno de Pedro Andrés, natural de Salamanca. Portanto, o meu tetravô era natural de Salamanca. Fiquei surpreendido, li o assento 2 ou 3 vezes para tentar perceber se tinha lido mal o documento. Fui à procura dos documentos, então, dos meus trisavós, e encontrei o casamento, onde diz Pedro Andrés, natural de São Bartolomeu dos Mártires, da cidade de Salamanca. Bom, naturalmente que acabei por parar a Salamanca e andei a fazer pesquisas, e o que é que vi a descobrir ainda de mais extraordinário é que não só eram naturais de Salamanca, como os ascendentes deste Pedro Andrés tinham o apelido de Salamanca. Portanto, um dos meus apelidos podia perfeitamente ser Salamanca. E senti, quando cheguei a Salamanca, que aquela terra era minha. Eu consegui percorrer espaços de ruas que nunca tinha visto de maneira nenhuma. Estamos a falar numa altura em que não existia internet. Eu sabia onde é que aquelas ruas iam dar e como é que eu poderia ir a determinados sítios de Salamanca. Quando entrei na universidade, achei que aquele espaço era familiar. Quando começo a ler, portanto, na altura ainda não tinha essa genealogia feita, quando começo a ler os assentos, descubro que os padrinhos, as ligações daquelas pessoas eram professores universitários daquela mesma universidade. Durante muitos anos eu acreditei e eu continuo a acreditar numa coisa que se chama reencarnação. Começo a interpretá-la de outra forma. Eu começo hoje, com o avanço da ciência e a ligação à genética, nomeadamente ao ADN, o que é que eu começo a perceber? É que nós transportamos não só as moléculas, mas também as memórias dos nossos antepassados. Aquilo que nós chamamos o instinto, aquilo que nos leva àquela memória esquecida, que nós não percebemos, porque ela está dentro de nós pela ligação genética que, por qualquer motivo, faz com que uma das memórias se tornem mais evidentes do que outras. Eu noto esta ligação, no fundo, de alma,
ou de corpo, ou de genética aos espaços, através também de escritores. E o Nero fez-me despertar isso. Eu vi que ele tem uma ascendência árabe e, por acaso, dediquei-me a fazer a genealogia com a ajuda ali do Roberto Lopes, do teu homónimo. Fizemos a genealogia exatamente para perceber se esta era uma ligação ocasional, ou seja, devia ser de alguém que veio de fora e eu, no fundo, não ter raízes cá, ou se era uma permanência constante ao longo das várias gerações. E, de facto, o Nero, como eu, como Manuel Neto Santos e outras pessoas que têm, neste momento, esta visão árabe, todos nós partilhamos não só a ADN, portanto, nós temos vários ascendentes em comum, como temos ascendentes em comum que poderão remontar a este período morisco. E porquê o período morisco? Porque nós temos que ter a noção que em Silves, em 1504, se não estou enganado na data, quando Dom Manuel decide a expulsão dos árabes e dos judeus, ou então a sua conversão, 1/3 da cidade de Silves ainda era moura. Portanto, quando nós falamos em mouros, nós podemos estar a recuar ao período da Reconquista, mas também poderemos estar a falar em 1500, que não é uma geração assim tão antiga. E estas memórias eu acredito que passem. E o Nero pediu-me para fazer aqui, falar nesta apresentação, não sobre o livro, porque ele disse que não ia falar sobre o livro, como disse, não percebo absolutamente nada de poesia, mas sobre esta ligação histórica. Não é fácil falar sobre a história de Silves do período islâmico porque não há muitas fontes. Existem alguns poemas árabes que nos descrevem Silves e saíram, por coincidência, mais ou menos ao mesmo tempo, estes dois livros, um de Vítor Borges, por Superfício, e o outro meu, mas prefaciado pelo Vítor Borges, 1189, Último Massacre, que são duas obras de ficção, mas que têm, que descrevem o que era Silves no período em que o Nero descreve-os, dedica-os estes poemas. E eu, para não estar a perder mais tempo, talvez poderia ler, mas eu pedia que, se tivesse a ser chato, dizer, porque eu, como não tenho nada preparado, imediatamente consigo mudar cenários. Não quero de forma nenhuma uma salva. Mas queria... a vingança. Eu queria só ler aqui... Ora bem, portanto, este texto descreve-nos como era Silves no ano 1099 e fala sobre a chegada de uma poetisa à cidade de Silves. A rua seguia junto à muralha divisória da judiaria e subia pela encosta da colina. A muralha da judiaria, à nossa esquerda, tinha uns 15 côvados de altura e era em taipa carcomida, de cor ocre. À direita, várias carreiras de casario, em cima umas das outras, que desciam pela encosta e acabavam junto à rua numa multidão de lojas. Ferreiros, oleiros, cordoeiros, carpinteiros, alguns estavam ainda a abrir os seus saipais e olhavam curiosos a nossa vistosa carroça. Por cima do casario, um bosque de pinheiros mansos, oliveiras e ciprestes, e por cima das suas copas, as majestosas muralhas rosa da Alcáçova. Observei que as muralhas tinham um padrão rectangular, que simulava enormes blocos desenhados na taipa. Era como se, ao invés de terra,
as muralhas fossem construídas em blocos maciços de mármore rosa, artimanhas defensivas. No topo das muralhas, as varandas em cedro do Charajib, o famoso Palácio das Varandas. O recinto ovoide da grande alcáçova, incluindo a torre de homenagem a norte, estava assim coroada por uma multidão de mocharabias, gelósias e arcos encimados com telhas vidradas de verde que cintilavam no fogo da alvorada. Então surgiu à nossa frente uma monumental torre albarrã, com 5 arcos, distanciada uns 60 côvados das muralhas e com mais de 50 côvados de altura. A seguir aos arcos da torre, o grande portão do sol, flanqueado por 2 torreões. Estacionamos a carroça junto ao torreão sul. Vou continuar aqui pela descrição. A Porta do Sol e os seus torreões estão enfeitados com 2 telões em seda púrpura, ostentando o selo da cidade ao ouro. Logo a seguir ao portão, a mesquita-mãe, almagre, majestosa. O minarete tem quase 150 côvados de altura. Junto à mesquita, o Hammam, espaçoso e muito frequentado. Tanta gente, má hora. Após o banho frio, a cidade divide-se em 14 zonas. A Alcáçova, o Charajib, bairro da Alcáçova, bairro do Poeta, bairro da Nora, bairro dos Taleiros, bairro dos Carpinteiros, bairro dos Cordoeiros, bairro dos Cristãos, bairro das Cegonhas, bairro dos Agricultores, bairro dos Pescadores, cemitério islâmico, judiaria e horto da Levada. Conta com 4 mesquitas, uma sinagoga, uma igreja cristã e várias dezenas de cubas, várias centenas de lojas e ateliês, umas dezenas de sucos, bibliotecas, estaleiros e estábulos. Os bairros estão equipados com hammams, exceto, obviamente, o bairro cristão. Isto seria a cidade de Silves, no século XI. Para ter uma ideia, em 1189, quando se dá a conquista de Silves, as crónicas, que é a crónica do Cruzado Anónimo, que é o texto que mais se recorda, descreve a cidade de Silves como 4 vezes maior do que Lisboa. Eles tinham acabado de sair de Lisboa, portanto sabiam do que é que falavam. Eu, baseando-me um pouco, não no escrito, mas no outro trabalho do Vítor Borges, fiz uma recriação não da cidade, mas da vivência da cidade. Portanto, no fundo, isto passa-se em 1189, durante o período da conquista de Alvor, e é um morador de Silves a contar a um visitante, a explicar a um visitante como é a sua terra. E diz: aqui reina a liberdade e a alegria de viver, para adorar todas as belezas que Deus lhe concedeu. Pelas suas vielas, estreitas e zigue-zagueantes, gentes de todos os credos vagueiam em direção aos bazares ou aos vários espaços de culto. Os bazares são límpidos e limpos, e os artigos neles expostos da maior beleza. Os artesãos, Senhor, criam obras de arte maravilhosas nas mais distintas áreas. Os poetas soltam palavras rimadas ao sabor do vento, ao encontro das suas amadas, e as mulheres pagam-lhes com sorrisos discretos, mas sinceros. As casas são grandes e confortáveis, as paredes são fortes e caiadas de branco ou pintadas a ocre. Os telhados seguros e o chão revestido com grandes lajes de arnite vermelho, que abunda nas suas redondezas. Das janelas das casas e das muralhas da Almentina, a vista é magistral, pois a torre da Maggi, cor salmão e o seu telhado verde são visíveis de todos os recantos. Para norte, apenas se vê as grandes árvores das florestas, que dão a sensação do vislumbramento do próprio paraíso e que estão na origem do seu nome. Enquanto a sul, as velas dos barcos cortam a monotonia das águas calmas do Arado. As gentes que chegam pelo rio têm 2 portos para atracar.
um para o povo e para as mercadorias, o outro para os grandes senhores que visitam a cidade. Quem entra por esse porto segue por uma estrada coberta que o protege da chuva e do calor e o leva sobre as muralhas até ao magnífico Palácio das Varandas. Os jardins da cidade são bem cuidados e verdejantes, porque a água abunda e nunca falta. Há uma grande represa que leva a água do rio até ao cimo da cidade, abastecendo todas as casas e balneários. Mas a sua maior beleza está ali, na grande varanda do palácio, onde nas noites quentes os homens e mulheres de cultura convivem, tocando, cantando, dançando e recitando poemas. Das margens do rio Senhor são visíveis as grandes muralhas que protegem a cidade. O seu tom rosado brilha à distância, quase ocultando as linhas brancas de cal com que é pintada. Embaixo, um lago enorme reflete com precisão todo o seu esplendor, enquanto a bandeira verde é abanada ao sabor da brisa, muitas vezes de sueste, no estandarte que se encontra sobre a torre principal. Perto do maior dos bazares, existem jaulas onde se exibem animais selvagens como tigres, gazelas e leões, para deslumbramento do seu povo. As gentes de Alchev vivem bem e sem grandes preocupações. A maioria dos barcos que vêm dos reinos do norte e têm que atravessar o grande mar passando as colunas de Hércules, acostam nos portos da Almedina e aí se abastecem. Há muitos barcos que aí se guarnecem de madeira para as várias construções que se fazem no mundo. Temos aqui, no fundo, duas descrições, uma mais arquitetónica, outra mais vivencial, de como seria Silves no século XII, que era uma cidade onde conviviam todas as culturas. Há o relato do Cruzado Anónimo, em 1189, que refere que a população cristã refugiou-se, juntamente com a árabe, no castelo e ajudou a defender a cidade porque não queriam ser conquistados pelos cristãos do Reino de Portugal. Portanto, isto diz muito sobre aquilo que era a liberdade de pensamento, a liberdade de vivências de Silves no século XII, e a conquista de Silves explica muito daquilo que foi o declínio desta cidade. O Vítor fez esta descrição de Silves, mas ele deixou-nos um legado que é muito maior do que esta descrição de Silves. Ele teve o dom não só de idealizar e descrever o que era esta cidade, como teve o cuidado de representá-la. E deixou-nos um legado que, à data da sua morte, ainda eram ainda os maiores alçados de arquitetura pintados à mão do mundo. Ele era daqui, o seu trabalho é sobre esta terra, a família tem os originais, eu tenho a única cópia que existe, oferecida por ele, e achei oportuno, uma vez que o Nero meteu-nos aqui, ou melhor, quer nos trazer para o período islâmico de Al-Mutamid e Ibn Amar. Vou precisar de ajuda, mas vou mostrar-vos algo que não é todos os dias que podem ver. Esta é a parte interativa, pensavam aqui. Não é fácil, mas vamos tentar.
talvez alguém, algo que se possa segurar no meio. O Fernando, claro. Aí vou eu. Queres dizer alguma coisa, Nuno? Portanto, este é o alçado norte da cidade de Silves. Seria a vista da cidade, ele ainda não está todo aberto, ele continua por aqui. Isto seria a vista de Silves para quem vinha por terra. Portanto, temos a floresta que eu li há pouco na descrição e a parte, portanto, quem entra pelo norte de Silves tinha aquelas torres que ainda existem. Portanto, todas aquelas torres ainda estão de pé. A torre grande das 5 portas de que o Vítor descreve por onde entraram é esta que está aqui. É esta que está aqui. Essa torre foi demolida há relativamente pouco tempo, já no século XX, não é? 19. Pronto, eu sei que ela foi demolida há relativamente pouco tempo. Quem está, por exemplo, no Recanto dos Mouros, ainda consegue perceber este alçado. Agora, não tem a continuidade das torres como está aqui. Portanto, a parte das muralhas, algumas caíram, e o que ficou foram apenas os torreões. Esta é o alçado norte e, com licença, eu vou para ali. E vou mostrar agora o alçado. Esta seria a vista de quem chegava a Silves pelo mar. Portanto, esta é a vista, seria a vista de quem visitava a cidade entrando pelo rio Arado. Estas eram as rodas que abasteciam a cidade, portanto seria onde hoje está a biblioteca, a torre ainda lá está, e foi encontrada agora durante trabalhos aqui no posto da GNR, que será algures aqui por trás, foi localizada a conduta que levava a água do rio até ao palácio e que vem confirmar aquilo que o Vítor já dizia em 1995, quando fez este alçado e que ainda era desconhecido. O Vítor foi bastante criticado quando apresentou estes trabalhos no Castelo de Silves. Diziam que era um louco, que Silves não podia ser assim. A arqueologia, felizmente, tem demonstrado que afinal Silves tinha esta dimensão. Já foram encontrados vestígios ao pé de onde hoje é o continente, portanto seria esta parte aqui dos estaleiros, onde ele refere a parte da construção naval é aqui, portanto esta parte. Aqui era a tal roda que levava. Como é que o Vítor chegou à conclusão que da existência da torre onde hoje é a biblioteca? Havia umas fotografias antigas que tinham sempre no mesmo local um monte, uma ruína, no fundo, que ficava em frente ao café inglês, à casa do inglês, desculpe, a fábrica do inglês.
E toda a gente dizia, quando olhava para a fotografia, que aquilo era uma pilha de cortiça. Não era torre, não era uma pilha de cortiça. O que é que acontece? Durante várias fotografias tiradas em décadas diferentes, tinham sempre a mesma pilha de cortiça, com a mesma dimensão e exatamente no mesmo sítio. E o Vítor disse, não, aquilo não é nenhuma pilha de cortiça, aquilo era a fotografia de uma das torres do Castelo de Silves, o que quer dizer que o Castelo de Silves vinha até aqui. E foi quando ele projetou esta linha daqui da frente. Portanto, nós neste momento temos este é o castelo, aqui ao lado, esta linha é aquela que nós entramos pela Câmara e depois temos esta outra linha que diziam que ele tinha inventado e que é onde hoje está a biblioteca, onde efetivamente, a partir daquilo que eu tinha dito, que não era um monte de cortiça, mas tinha torre, chegou-se à conclusão que afinal a cidade vinha muito mais para junto do rio e que a visão dele estava correta. Vamos enrolar esses. Tem. Portanto, o Vítor deixou largas dezenas de trabalhos. Eu só trouxe 3, tenho mais, mas para não estar a prolongar muito a apresentação, só trouxe 3 imagens. Não, esta é mais fácil. Portanto, aqui temos uma vista aérea imaginada, claro, do que era Silves em 1230. Portanto, aqui o castelo, que nós hoje chamamos o Castelo de Silves, a mesquita, a grande mesquita, onde está hoje a sede, a parte ribeirinha, portanto, onde hoje é a biblioteca, parte dos estaleiros, a conduta da água. Aqui era o bairro cristão, não, judaico. Aqui era a judiaria. Falta. Não. Aqui era o bairro cristão e aqui a judiaria. Pronto. Ok. É preciso ver que Silves mudou muito, principalmente o rio, entre 1230 e hoje. Existiam várias ilhas ao longo do rio, que estão aqui algumas representadas. Ele representa a antiga ponte romana já arruinada, que depois, no local onde depois veio a ser feita a outra ponte, a ponte medieval. E basicamente temos aqui os 14 bairros que ele identifica, o bairro dos Cordeiros, portanto, das várias profissões, estavam aqui todas representadas. Aqui em cima, portanto, teríamos aquilo que é o Palácio da Varanda, o centro cultural, portanto, do período islâmico da cidade de Silves. A única coisa que posso dizer mais e a fechar é que lamento que, passados estes anos todos, ainda não tenha conseguido dar ao Vítor a dimensão que ele merece. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nuno, pelas tuas palavras. Foi, sem dúvida, um momento enriquecedor aqui a fechar esta parte. Antes de dar por terminada esta parte, queria só ler-vos um poema. Já que cá vieram, acho que é o mínimo que eu posso fazer. Eu vou ter de discursar. Posso dizer algumas palavras.
Depois de 18 anos a escrever O Oceano, o Reino das Águas, às tantas eu já pensava que não escrevia. Passado um mês, a pulsão de escrever era tão forte que escrevi logo o Telúria, e num mês o livro estava escrito. E acho que terão passado 2 ou 3 dias e já estava a escrever o Akbar. Curiosamente, o primeiro título não era para ser Akbar. Eu queria uma sonoridade árabe para o título, algo que fosse sonante. Eu tenho este apreço por nomes únicos para o título dos meus livros. O primeiro título era Azahar. Mas, curiosamente, exatamente por essa altura, o Manuel Neto dos Santos publicava um livro com esse título. Logo ele publica tantos livros sobre estas temáticas. E então, espera aí, já não pode ser esse o título, não é? Então tentei de alguma forma manter a sonoridade, mas necessariamente ao escolher outra palavra, o livro tinha não que de ser páginas sobre o destino, mas sobre outra coisa qualquer. Depois pensei na ideia de lua, que em árabe é Al-Qamar, mas já tinha um livro chamado Oceano, pensei que talvez ainda que a palavra seja outra, com outro significado, ter lá o mar, não era muito boa ideia. Então pensei ainda noutra palavra. Pesquisei, pensei, estudei a coisa e cheguei à palavra Akbar, que significa maior, que é algo atribuído a Allah. E por aí percebi que, ao tratar os árabes nesta altura, portanto na Península Ibérica, nesta época, eu queria ir mais a fundo. E então acabei por pesquisar e por estudar as origens do Islão, já que o título também era esse. Agora, eu sei do risco do que é escrever ainda hoje sobre religião. Como é que é? É religião, é futebol, é política, não é? Não se pode escrever sobre isso, senão ardemos na fogueira. Ora bem, mesmo sabendo desse risco, eu acho que vale a pena falar sobre a religião. Não há por que ver temas proibidos. Num tempo em que é tão fácil odiar, acho que é mais importante ainda ouvir quem é diferente, quem crê noutras coisas que não aquelas em que nós acreditamos. O ano passado, numa aula, tínhamos uma coisa que era o Bookstagram nas turmas. As várias turmas tinham um Bookstagram comum e publicavam coisas por lá, conteúdos. E houve a publicação de uma aluna que recebeu um comentário que apenas dizia que não concordavam com a opinião da aluna. E quando eu cheguei à aula, a aluna disse-me: já recebi hate, professor. Portanto, ela, só o facto de ter recebido um comentário com uma opinião diferente, já associava aquilo a ódio. Eu não querendo generalizar demais, eu acho que é neste ponto que nós estamos. Hoje em dia, ter uma opinião diferente já é visto como ódio. Vamos bloquear essa pessoa, tem uma opinião diferente. Não vamos ouvir. E parece que andamos todos a crescer em bolhas, só sabemos da nossa realidade e ignoramos aquilo que está à nossa volta. Felizmente ou infelizmente, vivemos numa época em que há muita mistura, quando muito não seja naquilo que nós vemos com os nossos próprios olhos todos os dias. Eu, quando cheguei com o Jorge, aqui há umas semanas, ou há uns meses, para gravar o primeiro episódio daquela série de pequenos episódios que lancei nas redes sociais, A Caminho da Obra, e que aparecia com o castelo por trás, eu deparei-me com uma paisagem humana muito diferente daquela que eu via em Silves quando estudei. Portanto, em termos de etnias, de diversidade cultural, vivemos num tempo em que a paisagem mudou, de facto. E se calhar está mais próxima deste tempo do que nunca. Portanto, é importante dialogar até sobre aqueles assuntos proibidos. Tens uma opinião política diferente? Ok, vamos ouvir, vamos falar, vamos debater. Sem problemas. Nós não temos que virar as costas só porque outra pessoa pensa de forma diferente.
E a mesma coisa em relação à religião. No que toca à religião, eu não tenho nenhuma, eu não professo nenhuma, mas isso não quer dizer que não seja um assunto que me interesse. E eu acho que tenho o direito de dizer publicamente e de falar publicamente, eu não acredito em Deus. Okay? Mas acredito noutras coisas. Isso não faz de mim uma pessoa sem espiritualidade, sem essa dimensão. Não sei porquê, é de facto um assunto que me interessa muito. Já no Oceano, o Reino das Águas, eu falava da origem das religiões. Aqui volto a essa temática. E é possível falar disso sem pudor. Também dando conta daquilo que é a minha crença. E depois eu alio isso ao facto de qualquer artista ou qualquer poeta ser um criador. E num plano talvez metafórico ou não, este livro concretiza uma espécie de duelo entre a ideia do que é ser Deus e do que é ser poeta, e até que ponto um é criador e o outro também é. Ao lerem este livro vão perceber desse duelo, e vou equiparar de alguma forma a religião à poesia e perceber como têm ambas em comum uma coisa: a palavra. E que a palavra é uma espécie de templo, e é a palavra que reflete aquilo que nós pensamos e que de alguma forma concretiza e permite o espelho daquele que é o nosso espírito. Só para terminar, vou então ler-vos um poema, que é um poema que fala de alguma forma sobre a minha experiência de Silves quando passava cá os dias, quando estudava no secundário, que era meia hora de autocarro para cá. Depois ao fim do dia, meia hora de autocarro para lá. E chegava e via as setas, e via o castelo, e isso tudo. E então cá vai. É o poema das páginas 16 e 17, é a quarta aparição. Noites há que se abreviam, nos cantos calados, nos élitres subtraídos ao sol sepulto, ainda incendiário, nos poços que se infundem ao rigor dos pólulos, soterrados como ditames e imprecações, nos dinossauros sempre em vigília, enquanto esquecimentos tardios se decompõem ou fossilizam antigos siglares. Escavar-se-ão, no entanto, 1002 noites, 1003, quantas mais se acrescentarem, e dos versos que então se burilarem, se dirá que maiores são os menores, que os maiores se prosternaram à mancha onívora do cotidiano, à atomização. Se o Corão se tivesse escrito antes dos lábios, a distensão do externo ao revés dos mortos, à atomização da memória semidispersa, que desfigura tudo o que era, recriando. Noites há que se arabizam, as luas espelhando pelos versos, direi, celebra o folclore, o que se farejou, mas os versos meus em que o luar falte, jamais serão menos árabes por isso, pois repetidos destinos se agigantaram de sóis rendidos à guarida das nuvens, no vai-vem de autocarros indefesos, pela inclinação das serras adiadas, pela vertigem dos ermos mais subtis, ao coração dos adeuses exames, ao castelo que altivo e astral se impõe, como se com o peso taipasse o inferno às pálpebras desbotadas do arado. Sobre os achados impassíveis, os pés, inconquistáveis à rasura do silêncio. As palavras que, corruptas, revigoram as constelações, os ecos e os nós, reacendendo ao Mutamid pelos caminhos e ombreando pelos arrabaldes a nova safra. Qualquer dia, a terra ainda treme e nos engole, devolvendo-nos à noite que se não sabe. Obrigado. Obrigado a todos os que me acompanham por aí, os que já me leem há alguns anos, os que têm todos os livros, os que me seguem nas redes sociais, que partilham entusiasticamente
coisas sobre os meus livros, sobre a minha poesia. Tem muitas coisas más as redes sociais, mas também tem estas coisas boas de nos unirem e de nos conectarem. E se as usarmos bem, é possível usá-las para coisas boas. Sigam-me por aí, continuem por aí. Espero que gostem da leitura. Tirem fotografias, partilhem essas coisas. É sempre uma boa forma de apoiar os autores, sejam eles quais forem. Obrigado, Nuno. Com mais de 50 livros publicados, imagino que ainda chegues aos 100. Obrigado, Esmeralda. Obrigado, Irene. Obrigado a todos. Obrigado aos alunos que leram os seus poemas. Obrigado a todos os presentes. Nunca pensei numa casa tão cheia para um livro de poesia. Houve qualquer coisa que funcionou aqui. Às vezes não é preciso a ajuda de municípios para divulgar eventos. Às vezes é só pôr-nos a mexer e ligarmos às pessoas, e acho que isso muitas vezes basta. Obrigado a todos.